Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série AEE, conversando agora sobre mediação, aprendizagem pelas trocas. Um assunto interessante e que é pauta diária do profissional que realiza o AEE a todo momento em que está à frente a esse aluno com qualquer dificuldade necessitando desse suporte. Quando a gente fala de mediação, a gente lembra logo de Vygotsky. Na década de 20, esse profissional, Lev Semyonovic Vygotsky, já defendia a ideia do atendimento educacional de crianças com deficiências na escola regular. E hoje a gente chama de inclusão, mas isso já se fala há muitos anos. Possivelmente não haja quem tão precocemente tenha defendido a não exclusão de crianças, adolescentes e adultos com deficiência do convívio social e escolar. Inicialmente se fala disso nas esferas mais amplas da vida comunitária e hoje falamos de inclusão no processo escolar e ainda no contexto social. Quando Vygotsky falava sobre mediação, ele defendia uma teoria que ele intitulava como socio-interacionismo. O que é isso? O aprendizado pelas trocas. Quem sabe mais auxilia quem sabe menos. O professor auxilia o aluno auxilia o colega, a mãe auxilia o filho. Quem consegue dominar melhor aquela área auxilia quem não consegue dominar ainda, ou quem está em processo de aquisição. E ele chamou essa capacidade que nós temos de capacidade ou saber atual, real. Mas ele diz que lá na frente nós temos um saber potencial, ideal, ou uma capacidade potencial ou ideal. De onde eu estou, até onde eu posso chegar, ele criou uma linha imaginária e chamou esse espaço entre o saber atual e o saber potencial, ele chamou esse espaço de zona de desenvolvimento proximal. É por esse espaço que, com o auxílio das pessoas, da mediação, eu vou chegar aonde eu posso chegar. É o que a gente faz enquanto serviços de suporte no atendimento educacional especializado, auxiliando essa criança, adolescente ou adulto com deficiência a sair da sua situação atual para chegar na sua capacidade potencial maior. E isso se faz com estímulos, que é o que a gente propõe quando realiza adaptações curriculares ou adequações curriculares, buscando por soluções para atender às necessidades específicas de cada aluno, criando possibilidades para a viabilização do processo de ensino e aprendizagem, ajustando as demandas, favorecendo o processo de inclusão. É sempre importante observar, e quando a gente fala de mediação, a gente está estimulando o nosso cérebro, o cérebro do aluno com dificuldade, a buscar por novas possibilidades, modificando aí as suas dificuldades enquanto deficiência. Não para deixar de ser deficiente, mas para se tornar uma pessoa com deficiência mais funcional, mais independente, mais autônoma. A aprendizagem se dá pelas trocas. Alunos com deficiência aprendem com os alunos que não têm deficiência. Aprendem a se comunicar melhor, aprendem a se virar sozinho, aprendem a resolver problemas, aprendem a se defender, aprendem a uma diversidade de possibilidades que, junto com outros de mesma condição, talvez não conseguissem aprender. E a mesma coisa acontece com os alunos sem deficiência. Aprendem a respeitar o outro na sua diversidade, aprendem a ser cooperativos, a ser generosos, a ser acolhedor, a ser inclusivo, aprendem a partilhar, aprendem tantas situações que a gente nem pode mensurar, enquanto discriminação de cada situação. E quando a gente propõe essa mediação, seja pela atividade complementar, pelo uso do recurso lúdico, material ou adaptado, seja pela atividade suplementar enquanto enriquecimento curricular, nós estamos promovendo a compensação, a plasticidade ou a neuroplasticidade. Estamos promovendo tudo isso enquanto estimulação cerebral, porque essa é uma capacidade que o nosso cérebro tem de transformação, a partir das dificuldades que ele tem, para chegar à superação dessas dificuldades.
Então, quando a gente fala de compensação, de plasticidade ou neuroplasticidade, é a capacidade de transformação de um organismo que tem dificuldades, né, para a superação de suas limitações, de suas dificuldades, especialmente quando amparadas a partir de situações de ordem socioeducacional, que é o que a gente defende enquanto inclusão escolar. Logo, é importante entender que aprender se dá por tudo isso, perfeito funcionamento cerebral, áreas sociais que sejam estimulantes e mediações que sejam favoráveis. Então faz necessário todo esse contexto, né, em ação para que a gente consiga desenvolver as capacidades. Aprender pelas trocas é entender que quando eu aprendo, eu estou adquirindo novos comportamentos, novos conhecimentos, novas possibilidades. Eu estou gerando habilidades psicomotoras, eu estou modificando atitudes, eu estou ampliando capacidades para o conhecimento de alguma situação nova, porque acontece isso enquanto estimulação cerebral a partir do arquivamento das informações nas nossas áreas cerebrais específicas que geram redes neurais, sinapses, trocas de informação, para que assim a gente consiga melhor adaptar-se ao meio. Aprender é muito mais do que ler, escrever e calcular. Aprender é criar possibilidades, aprender é se virar sozinho, aprender é comunicar, verbal ou não verbal. Quando eu comunico, eu interajo. Quando eu interajo, eu estou buscando pelas trocas novas condições de aprendizado. Aprender é conseguir fazer coisas simples do dia a dia, como vestir, se despir, se alimentar-se, né? Se virar, na expressão mais comum, no dia a dia, para não precisar ficar dependendo de alguém. Nesse sentido, quando eu falo de aprendizagem pelas trocas, a gente está trocando o tempo inteiro quando complementa, quando suplementa, quando orienta a turma a receber um aluno com dificuldade, quando dá suporte ao professor, que é papel do AE também, durante o processo de planejamento da aula, dando dicas de como adaptar uma atividade, orientando a partir da leitura de um texto para conhecer melhor aquele aluno. Quando a gente vai na sala e fala sobre um assunto X que gera sensibilização de todo o público, isso tudo é troca. Troca de informação, troca de situações que gerem melhor possibilidade de abertura para que a acessibilidade aconteça. Quando eu promovo trocas, eu estou promovendo mudanças de atitude. Nossa maior barreira para o processo de inclusão dos nossos alunos com deficiência não é falta de rampa, não é falta de elevador, não é falta de portas largas, de piso tátil, não é estrutura física. É falta de atitude. É a barreira atitudinal. E quando a gente propõe trocas, a gente propõe também a sensibilização para enxergar melhor esse outro, enxergar sobre todas as possibilidades. Enxergar com os olhos, enxergar com o coração, enxergar com a abertura de uma possibilidade que dá a esse outro a sensação de pertencimento. Incluir é matricular. Incluir é matricular e ter acesso aos espaços comuns. Incluir é estar nos espaços comuns, mas observando que você faz parte desse espaço comum. Incluir é matricular, estar no espaço comum, sentindo-se parte desse espaço comum, mas recebendo investimentos para que algum tipo de sucesso eu possa alcançar enquanto pessoa com deficiência. A escola ainda prega o aprendizado pelo processo de ler, escrever e calcular. E para uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, aprender é muito mais do que isso. Aprender é trocar. Aprender é ter relação empática com o outro. Aprender é se virar sozinho, aprender é se tornar independente. E quando a gente fala de comunicação, lazer, atividades da vida diária, socialização, vida profissional, saúde, recreação, uso do serviço da comunidade, tudo isso é o que chamamos de condutas ou habilidades adaptativas, que é necessário a qualquer sujeito e que só acontece pelas trocas. E isso também é a aprendizagem. Abraços, até o próximo vídeo.